Fala, gente, beleza? Hoje nós vamos estudar a calorimetria, que nada mais é do que a parte da física que vai estudar medições relacionadas ao calor. Metria é a medição, calor, né? Aquele fluxo de energia que nós já estudamos. Mas antes, vamos retomar isso? O que é calor e o que é temperatura? Vamos retomar. A temperatura nada mais é do que a grandeza que vai medir a agitação das moléculas. Então, quanto mais as moléculas de um corpo estão agitadas, maior vai ser a temperatura. Inclusive, a gente relaciona essa agitação com energia cinética. Energia cinética, energia do movimento. Quanto maior esse movimento, mais energia cinética e maior a temperatura de um corpo. Tá? Então, a gente pode definir, finalmente, a temperatura como a grandeza que mede a energia cinética média das moléculas de um corpo. Se eu pegar um corpo total, calcular a energia cinética de cada molécula, fazer a média, eu encontro a temperatura desse corpo. Tem forma de medir, né? Eu uso termômetros, que é bem mais fácil do que eu ficar calculando a energia de cada partícula, de cada molécula do corpo para falar a temperatura. O termômetro já faz isso para a gente automaticamente, né? E o que é o calor? Bom, eu tenho aqui um corpo quente e um corpo frio. Corpo quente aqui na esquerda, corpo frio aqui na direita. O calor ele vai ser um fluxo de energia. Então, uma energia que vai de um corpo para o outro. Eu não posso ter calor, tá? Então, aquela história de, nossa, eu estou sentindo calor. A gente não pode possuir calor. Eu estou com calor. Não existe isso. Por quê? Porque calor é um fluxo de energia. Esse fluxo de energia é provocado pela diferença de temperatura. Então, se eu tenho um sistema, como eu tenho aqui mostrando para vocês, em que eu tenho um corpo quente, que é o corpo quente, que tem alta temperatura. Olha a temperatura dele. E o corpo frio, que tem baixa temperatura, então entre esses dois corpos vai haver um fluxo de energia, que é provocado pela diferença de temperatura, e esse fluxo nós chamamos de calor. Então, o calor ele sai do corpo quente e vai para o corpo frio, como se fosse um fluxo, né? Vai esse fluxo do corpo quente para o corpo frio. Aí, bom, beleza, você pode falar, pô, professor, mas eu sinto calor quando eu estou num ambiente muito quente. Agora eu preciso falar sobre as sensações, tanto de calor quanto de frio. O que é a sensação de calor? A sensação de calor nada mais é do que a sensação, na verdade, é a noção de quando eu estou recebendo essa energia. Então, se eu fosse definir aqui para o meu sistema que eu estou notando aqui anteriormente, o corpo frio, ele sente esse calor. Então, esse corpo frio sente calor. Por quê? Porque ele está recebendo essa energia. Então, se eu recebo essa energia, eu estou sentindo calor. Quando é que eu sinto calor? Quando a temperatura do ambiente é maior que a do meu corpo. Tá? E o que seria então a sensação de frio? Gente, sensação de frio nada mais é do que a sensação de perda de calor. Então, nesse meu sistema aqui, quem está sentindo frio é o corpo quente. Então, o corpo quente está sentindo frio. Por quê? Porque ele está perdendo calor. Aí vem a pergunta, né? Por que nós sentimos frio quando estamos com febre? Porque quando a gente está com febre, a temperatura do nosso corpo é alta em relação ao ambiente. Então, aí a gente fica perdendo calor para o ambiente. Por isso que nós sentimos frio, beleza?